Continuando a explicação simples do fluxo de caixa. Bom, você já viu a parte 1, agora você está seguindo e entendendo a parte 2. E aí, vamos supor que tem uma empresa A e ela produz 2.000 de caixa operacional. Vou botar bem simples e básico o valor, tá, para você entender. E ela compra um ativo, investe em um ativo que você assume um sinal negativo lá de R$ 1.000 anual, vamos supor, no fluxo de caixa de investimento. Então esse sinal é negativo. Ou seja, ela produziu 2.000, que tem um sinal positivo, ou seja, caixa, dinheiro entrando. Ela tem que pagar um principal de uma dívida de R$ 1.000 e pagar o serviço da dívida, que os juros são de R$ 500. Ainda sobra R$ 500 para ela fazer o quê? Bom, ela pode pegar 25% disso, né? E pagar em dividendos e reter 25% para investir em novos ativos lá no fluxo de caixa de investimento para produzir mais dinheiro ainda, mais caixa operacional. Deu para entender? Então, esse é um cenário positivo. Você vê o fluxo de caixa operacional altamente positivo, né? Um fluxo de caixa de investimento, eu já falei, em proporções de 2.000 seria um fluxo de caixa de investimento de R$ 1.000 e um fluxo de caixa de financiamento de R$ 500, sobrando R$ 500 para a empresa poder pagar em dividendos ou reter esse lucro. Então, vai ter parte no lucro acumulado. Bom, e um outro cenário seria uma empresa B, produz um fluxo de caixa operacional menor, produz um fluxo de caixa de R$ 1.000. Ela tem um fluxo de caixa de investimento também negativo de R$ 1.000 e fluxo de caixa de financiamento, ou seja, os juros da dívida, de R$ 500. Bom, isso é bom ou ruim? Depende de quanto tempo a empresa se manter com esse caixa operacional, com esse fluxo de caixa de investimento e com esse pagamento de juros. Por quê? Porque ela consegue pagar os juros da dívida, o serviço da dívida, mas não consegue amortizar o principal. Opa! Então assim, nenhuma empresa vai ficar rica, né? Já deu para perceber isso. Muito importante analisar o fluxo de caixa. Está aí no cenário C. O cenário C é que é um fluxo de caixa operacional de R$ 500, tá? Estou dando de exemplo, entra de caixa operacional R$ 500. Bom, o fluxo de caixa de investimento é de 1.000 e o serviço da dívida de 550. Opa, fluxo de caixa de financiamento 550. Mas você está falando para mim que o caixa operacional não consegue pagar nem o serviço da dívida, ou seja, os juros. E aí a dívida fica explosiva. Ou seja, ela aumenta mês a mês por conta da empresa não conseguir pagar os juros da dívida e justamente por esse motivo a dívida cresce, levando à falência. Lembrando que ela não consegue nem pagar os investimentos correntes no ano. Opa! Não consegue pagar o serviço da dívida, e quando não consegue pagar o serviço da dívida, eu até cito um exemplo que eu já falei anteriormente. Bom, se eu não consigo pagar os juros da dívida, o que acontece? Nenhum montante principal, a dívida vai ficando dívida sobre juro, mais dívida, e aquilo fica um bolo tão grande que leva a empresa à falência. Fique esperto, é fácil, né? Não é difícil não. Então se pergunte, o que eu quis dizer com esse vídeo? Tomara que eu tenha sido bem esclarecedor. Fique esperto.